A paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Obrigado a você que tem assistido o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. E aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo conversando com você. Muito obrigado por você curtir, você divulgar, de você nos ajudar com esse canal aí. Mando um abraço para todos, aí também o pessoal da Assembleia de Deus, aqui do bairro São Jorge, Distrito 10, aonde há pouco mais de um mês estou ali como dirigente daquela congregação. Glória a Deus por isso. E um abraço a todos os adolescentes, o qual fiquei quase que 8 anos só com os adolescentes aí. Deus abençoe o nome de Jesus a vida de vocês. Mas estamos aí com a lição juvenis para comentar com você a lição número 8. Né? Lembrando a descrição, repito ali, descrição do canal para adultos, evangelista Márcio Mainardes, e para jovens eu faço comentário também. Mas essa é a lição juvenis e nós vamos falar da lição número 8, que fala aqui do papel da liderança. Esse é o tema da lição, que diz aqui o papel da liderança na igreja. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Olha o que fala aqui. Atenta, olhar o ministério que foi chamado. E a leitura bíblica em classe fala de 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14 também. E sintetizando a lição, diz assim: a Igreja de Cristo tem como líder maior o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Então ele é o líder maior, Cristo. E aqui fala também, no entanto, enquanto organização, Deus institui líderes que conduzam o rebanho e administrem as atividades necessárias para o bem comum. Então, administrar as atividades necessárias para o povo de Deus, para o bem comum da igreja, o bem comum do grupo que está reunido. E é interessante aqui lembrar que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o principal e dependemos dele. Na introdução, fala assim: a liderança cristã não se resume apenas a um cargo. Trata-se de uma vocação e um chamado divino. Então, não é apenas um cargo que se tem. Não pode ter um cargo. É um chamado divino. Diferente da liderança secular, ela deve ser exercida exclusivamente dentro da orientação e dependência do Senhor. Uma atividade secular tem o seu conhecimento, tem o seu estudo, tem o seu diploma, tem a sua capacidade, a sua inteligência. Agora, a atividade na liderança de uma igreja é diferente. Por quê? Precisa de uma orientação e dependência do Senhor. É claro que você pode ter seu diploma, estudar mesmo, se capacitar, buscar. Dá um pouquinho de água para mim, Matheus, por favor. Deu sedinho. Gripe. Você, dentro da orientação e dependência do Senhor, é preciso. É claro que você pode ter conhecimento, você pode estudar, você pode fazer muita coisa. Mas o conhecimento, ele não supera a dependência e a orientação do Senhor. Então você precisa ser orientado pelo Senhor. O tópico 1 fala assim: a importância dos líderes na igreja. Com o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou a dar sequência à missão por ele iniciada. Então, ele escolheu 12, os capacitou, ensinou, homens que lidavam com várias coisas, capacitou a todos eles para uma missão. E aqui diz: do mesmo modo, a igreja na atualidade precisa de líderes capazes de conduzi-la nessa missão, que não é fácil, principalmente nos dias em que vivemos hoje. A igreja e a família tão atacada. Mas do mesmo modo, o Senhor precisa de pessoas e quer capacitá-los, a igreja do Senhor Jesus.
Deus continua a escolher e chamar homens, capacitando para a sua obra. A escolha divina não se baseia na habilidade que alguém possa ter. Não se baseia nisso. Embora Deus prepara formas e meios de pessoas terem habilidades. Ele traz pessoas que já têm habilidades, mas que Ele mesmo deu o dom para essas pessoas terem habilidade. É um dom natural, podemos dizer assim, uma habilidade que a pessoa tem, mas Deus vai usar no sobrenatural também essa habilidade natural que a pessoa tem. Aí diz assim: o Senhor, segundo a sua soberania, escolhe não apenas os capacitados, mas também capacita os escolhidos. 1.1. O papel do líder na igreja. Cristo estabelece na igreja homens vocacionados e comissionados por Ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos. Então, Ele vocaciona, estabelece na igreja homens vocacionados e comissionados por Ele. Então, Ele dá a vocação, comissiona cada um deles para cooperar, para ajudar os santos da igreja, o povo separado por Deus aí, a fim de que todos sejam dinâmicos e frutíferos em seus respectivos ministérios. Então, cada um em seu ministério sendo frutífero, dando resultados dinâmicos, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, 16. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, olha o que ele escreve aqui, os 5 pilares aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Os 5 pilares aqui, capacitou cada um deles. E diz a continuação do versículo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoando os santos. Então, dentro de uma igreja, preparando cada um para alcançar a salvação, para se preparar para subir para a eternidade. Então, fomos todos chamados para trabalhar como parte de um corpo, quando estamos unidos num só coração e propósito. Aí a gente vê na igreja de Atos dos Apóstolos muito isso, no partir do pão, nas orações, no propósito só. E aqui diz assim, e propósito, o Espírito Santo se move com grande poder a nosso favor, nos suprindo, fortalecendo e nos fazendo prosperar. Então, quando a igreja, as pessoas elas estão no mesmo propósito, grandes coisas o Senhor faz no meio do povo, no meio da igreja. 1.2. A base da liderança cristã. A base de toda a liderança cristã é o próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Ele, Romanos 13:1, seja por sua vontade permissiva ou determinativa. Por essa razão, a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que presidem e lideram. Então, nós precisamos honrar quem preside um trabalho e quem lidera. Por quê? Porque foi Deus que capacitou. E essa autoridade ela foi constituída pelo Senhor, essa autoridade aqui, seja por vontade, seja por sua vontade permissiva ou que ele determinou determinativa. Tópico 2. Desculpa o resfriado que eu tô, não é nem resfriado, é lerdo, quando esfria assim acontece isso. 2. O perfil bíblico de uma liderança cristã. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Efésios 5:23. Ele precisa então ter esse relacionamento com o Senhor permanentemente. Precisa buscar direção, falar com o Senhor, procurar entender o que deve fazer, ter um relacionamento, conversar com o Senhor, pedir sabedoria para poder aplicar aquilo que o Senhor tem mandado. No tópico 2.1, fala aqui o perfil de um líder cristão. Qualificações que são indispensáveis a um líder.
e que precisa ser cultivado. Aqui fala que a lista pode ser imensa. Competência técnica, espírito de decisão, inteligência, conhecimentos, sabedoria e etc. Então, quando você lê aqui, quando você observa, diz aqui essa competência técnica, esse espírito de decisão, inteligência, conhecimento, sabedoria, etc. Ao analisar as escrituras sobre o assunto, entendemos que uma das características mais importantes na arte de liderar é a capacidade de autogerenciamento. Afinal, a pessoa não consegue administrar bem sua própria vida e testemunho pessoal, como terá condições de fazer isso por um grupo? Então, se não há um testemunho, se não consegue dirigir a própria vida, não conseguirá cuidar das coisas do Senhor. Não conseguirá administrar isso daqui. Então, esse perfil do líder que precisa. O apóstolo Paulo diz aos que aspiram ao ministério pastoral que quem não sabe governar a sua própria casa não tem condição de cuidar da igreja de Cristo. 1 Timóteo 3:5. Então, a boa liderança exige uma grande disciplina pessoal. Então, o líder precisa planejar a vida, sua administração, administrar seu tempo, finanças, família e vida pessoal, moral e espiritual. Esse daqui é um pedido para liderar, para pastorear uma igreja. Líderes, é claro que ele fala aqui também de líderes em geral, mas eu vejo aqui principalmente no pastorear. Os líderes cristãos necessitam ser pessoas de caráter e padrões elevados. Por quê? Como ser líder se você tem um mau testemunho? Não precisa, não pode ser um líder que as pessoas vão falar a respeito, que as pessoas vão ter um mau testemunho. Não pode. Os líderes cristãos necessitam ser pessoas de caráter e padrões elevados, principalmente no tocante à sua conduta moral e espiritual, não apenas com palavras, mas até mesmo nas suas pequenas atitudes da prática diária, pois servem assim de exemplo do rebanho. Então, as pessoas estão olhando, as pessoas olham todos os gestos, todas as palavras, tudo o que ocorre. O testemunho fala muito forte, então, para ser um bom líder, o testemunho ele tem que sobressair. As pessoas têm que considerar o líder, o pastor ou líder, um homem de Deus. O exemplo da sua liderança de Jesus. Cristo é o nosso maior exemplo também no quesito liderança. Até mesmo gestores renomados no meio secular estudam o Mestre Jesus, que é um modelo atemporal de líder. Então ele é o líder que em palestras sobre liderança, sempre o líder Jesus, o Mestre, é citado. Até porque ele, como líder, ele conseguiu pegar 12 homens e torná-los homens que foram usados para falar sobre o reino. Então ele é o líder assim máximo, porque ele pegou um pescador e fez tornar um grande líder. E assim por diante, os 12 que ele pegou, ele conseguiu liderar e ensiná-los a liderar também. Então ele é o grande exemplo, Jesus Cristo. O estilo de liderança adotado por Jesus é fundamentado na integridade, na motivação e principalmente no amor. Pelas suas palavras, conduta coerente com elas, Cristo atraía e mantinha seguidores. O seu amor pelas ovelhas que o seguia era tão grande que ele deu sua própria vida por elas. João capítulo 10, versículo 11. Então, Jesus é um bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. E o exemplo do grande líder que
não deixa o seu liderado se arrebentar, mas ele está junto, está ali participando junto da sua vida por eles. Cristo como líder não era autoritário, mas agia com autoridade e determinação. Ele trabalhava de uma forma participativa, não era centralizador, nem tampouco acomodado, dividindo as tarefas com seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus mostrou com atitudes que um líder às vezes precisa calar-se. Olha o que nos ensina aqui em João 8, versículo 1 a 11. Se calar muitas vezes. E ter resposta também ágil e inteligente. Sobretudo necessita ter sabedoria para discernir como proceder em cada situação. Esse é um grande exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo como líder. Tópico 3. Vocação e chamado para a liderança. O chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível na vida de quem deseja tal posição, de tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreveu que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, contudo precisa ter um procedimento digno e coerente com ela dentro e fora da igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7. Então, não é igual a alguns sacerdotes, que todo mundo considera um sacerdote, que dentro do templo ele é um homem santo. Saiu fora do templo, ele vira um beberrão, fumante, viciado, que não tem compromisso com Deus, não. Sempre dentro e fora, sendo um homem de Deus. Chamado coletivo. Todos nós somos chamados, a grande comissão. Então, todos nós temos o chamado, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16 e 15. É um chamado para todos, ide e pregar. Então, todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador já entendem que essa missão é minha, é tua, é de todos nós, de falar de Jesus, de pregar o evangelho, de falar das boas novas de salvação. Mas aí também diz assim, chamado específico. A despeito do chamado evangelístico comum a todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, há também aqueles chamados específicos. Então, descobrir essa vocação é o primeiro grande passo para agir conforme a vontade de Deus para a sua vida. Então, tem que descobrir qual é o teu chamado. Para pastorear, para liderar, o que é o teu chamado. Então, precisamos descobrir o nosso chamado específico. O coletivo e de pregar o evangelho a toda criatura. Agora, o específico que nós precisamos olhar. Aqui ele diz aqui que cada crente tem seu trabalho que é determinado pelo Senhor e é um privilégio receber dele uma tarefa específica. Deus chamou Abraão para uma grande obra, Moisés Deus chamou para uma grande missão, Samuel, sendo ele bem jovem, Jeremias desde o ventre o Senhor chamou, Jonas foi chamado independente de sua vontade. Então, temos que observar qual é o nosso chamado. E aqui nós vemos o finalzinho, a experiência é pessoal e transcende o poder da persuasão, favorecimento humano de qualquer tipo de ascensão hierárquica, de cargos eclesiásticos. Por isso o chamado precisa ser sempre confirmado pelo Senhor por meio de experiências únicas com Ele. Então, há pessoas que estão sendo chamadas para o santo ministério, mas pelo homem, não por Deus. E essa é a grande preocupação do problema que isso gera. Mas o chamado por Deus, ele tem experiências, Deus confirma, Deus fala, Deus diz e tudo acontece. E para concluir a lição, a Igreja de Cristo é o Espírito Santo que produz seus próprios órgãos ministrantes. O ministério e ministro são dados à Igreja pelo Senhor, ele é a fonte de toda a autoridade e o padrão de todo tipo de serviço de ministério, especialmente o de liderança. A igreja deve orar pedindo a Deus que levante líderes para a sua obra conforme instrui o mestre. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9,38. Então nós precisamos de pessoas. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos aqueles que abraçam a causa, aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem fazer a diferença, querem fazer a obra de Deus com amor, com graça. Que Deus abençoe tua vida cada vez mais
Desculpa essa alergia, esse resfriado, mas que Deus abençoe a tua vida. E aí ficamos com mais uma lição juvenis, hoje um pouquinho atrasado, hoje já é quase quarta-feira, mas ainda dá tempo. Paz do Senhor e um abraço, até!